Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada juntos na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, sabe? Opa, vamos lá. É a Lei 8.742, lá de 93. Ela meio que deu uma cara nova para a assistência social aqui no Brasil. Veio para regular o que a Constituição de 88 já dizia, né? Exato. Artigos 203 e 204 da Constituição. Isso. E a nossa ideia aqui é entender essa virada, essa transformação. A gente está usando a própria lei, claro, com as mudanças até 2023, Uhum. a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS de 2004, e também o que dizem alguns especialistas, tipo Yazbek, Boschetti, Bering, Fontes importantes para entender esse processo todo. com certeza. Bom, vamos começar pelo começo, né? A LOAS é de 7 de dezembro de 93. Por que dizem que ela foi um marco tão grande? Boa pergunta. Tem uma citação da Yazbek que eu acho ótima. Ela fala que a LOAS significou o reconhecimento da assistência como política de direito, Sim. rompendo com a lógica clientelista e filantrópica. Mas assim, na prática, como é que essa lei conseguiu quebrar essa visão antiga de favor, de caridade? Olha, isso vai direto no centro da lei. O artigo 1º já define a assistência como política de seguridade social não contributiva. Não contributiva. O que isso quer dizer exatamente? Quer dizer duas coisas que são assim, fundamentais. Primeiro, é dever do Estado garantir os tais mínimos sociais. Certo. E segundo, e talvez o mais importante, o acesso a essa proteção, ele não depende de ter contribuído antes. É diferente da Previdência, por exemplo. Ah, entendi. É um direito do cidadão, sabe? Não uma troca. E essa coisa de ser não contributiva é chave para romper com o clientelismo. O acesso vem da necessidade, não de alguma ligação ou contribuição. Entendi. Então muda tudo, né? Não é mais um favorzinho. É um direito que o Estado tem que garantir para quem precisa, mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído para a Seguridade. E quais são as grandes metas, os objetivos que essa lei colocou? O artigo 2º lista vários, mas a gente pode pensar em alguns eixos principais, né? Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Uhum. Amparar quem está em situação mais vulnerável, de risco, e também ajudar na integração para o mercado de trabalho, buscar autonomia. Certo. E claro, um dos resultados mais conhecidos disso, mais concretos, é o BPC, o benefício de prestação continuada. Ah, sim, o BPC. Aquele salário mínimo por mês para idosos, né? Com 65 anos ou mais. Isso. E pessoas com deficiência que não têm como se sustentar e que a família também não consegue sustentar. É um exemplo bem direto daquele mínimo social que você falou. Exatamente. É a garantia de renda como um direito mesmo. Mas para organizar tudo isso não bastava só a lei, né? Precisava de uma estrutura. Claro. Aí que entra o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Ele foi criado oficialmente em 2005, mas já vinha sendo construído com base na ALOAS e na PNAES de 2004. E como é que o SUAS organiza essa rede toda? A PNAES fala umas coisas tipo lógica de território, vigilância socioassistencial, matricialidade sociofamiliar. O que isso significa, assim, no dia a dia? Boa. Significa que a assistência social passou a ser pensada e organizada mais perto de onde as pessoas moram, nos territórios. Ah, tá. Perto da comunidade. Isso. A matricialidade sociofamiliar quer dizer que o foco das ações é a família como núcleo central, entende? Entendi. E a vigilância é tipo a capacidade do sistema de ficar de olho, de monitorar situações de vulnerabilidade, de risco, para poder planejar melhor os serviços. Faz sentido. Aí isso se organiza na prática, né? Tem a proteção básica, que é feita nos CRAS, para prevenir os riscos. CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Isso. E tem a proteção especial, que é feita nos CREAS e outros lugares para quem já teve algum direito violado, situações mais complexas. Certo. Média e alta complexidade, né? Exato. E a gestão de tudo isso é descentralizada. É dividida entre União, estados, municípios e com participação da sociedade. Isso é bem importante. Falando em participação, a LOAS insiste bastante nisso, né?
Tem outros princípios também, claro, universalização, igualdade, respeito à dignidade. A Bochetti até disse que a LOAS inscreve assistência social no campo das políticas públicas. Essa participação é um jeito de garantir que ela não volte a ser só assistencialista. Com certeza. A participação é crucial. Ela acontece principalmente nos conselhos de assistência social. Tem em nível municipal, estadual ou nacional. E como eles funcionam? São paritários. Metade é governo, metade é sociedade civil. E eles têm poder de decisão mesmo, sabe? Sobre a política. E tem também as conferências, que acontecem de tempos em tempos para avaliar e definir rumos. Entendi. Como a Beren colocou, essa participação é a expressão da democratização da gestão. É a sociedade civil ali, ó, controlando e construindo a política junto com o Estado. Não é só o governo decidindo. Isso amarra tudo, né? O direito está na lei, a estrutura organizada pelo SUAS está no território e a gestão é democrática com participação. E o BPC, que a gente falou antes, Isso. ele se encaixa aí como um direito fundamental, tem critérios claros, né? Renda por pessoa da família abaixo de 1/4 do salário mínimo, Uhum. avaliação da deficiência ou da idade e o ponto-chave, sem precisar ter contribuído antes. Exatamente. E a lei não ficou parada no tempo, né? A própria criação do SUAS depois, as atualizações nos critérios do BPC, tudo isso mostra que ela vai evoluindo para tentar responder melhor às necessidades da sociedade. Verdade. Mas a grande virada foi essa mesmo, sair daquela ideia de ajuda pontual, voluntária, para uma lógica de direito social, um direito garantido com estrutura financiado publicamente. Então, resumindo nossa conversa, a LOAS realmente redesenhou o cenário da assistência social no Brasil. Ela colocou a assistência como um direito dentro da Seguridade Social, Isso. criou uma arquitetura de gestão com o SUAS, que é descentralizada e participativa, Fundamental. e estabeleceu benefícios essenciais, como o BPC, para garantir essa proteção social. Perfeito. A mudança de paradigma é essa. Sair da caridade para a cidadania, para o direito. A LOAS e o SUAS trouxeram uma organização, responsabilidades claras, que antes era tudo muito mais solto, fragmentado, dependia de iniciativas isoladas, né? Uhum. É a política social se tornando direito de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A LOAS fala em universalização dos direitos sociais. Se a gente pensar num país como o Brasil, tão grande, tão desigual, que desafios ainda existem? Ou que caminhos novos a gente precisa pensar para que essa universalidade chegue mesmo a todo mundo que precisa em todos os cantos do país?